nossa Bíblia, no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Amém? Todos encontraram? Lucas 24, 13. Diz assim, dá oportunidade que todos encontrem, né? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor mesmo fale conosco neste momento, através da palavra, através da tua presença aqui, através do teu Santo Espírito. Pedimos que abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para que possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Naquele mesmo dia. Que dia que era aquele? Aquele era o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha morrido e ele ressuscitou ao 3º dia. Só que esses discípulos, 2 discípulos, eles desanimaram. Eles entenderam que Jesus havia fracassado. Jesus foi morto. Jesus foi crucificado. Eles viram tudo isso. Eles viram as trevas que se fizeram quando da sua morte. Olha nossos amigos, quando começa a pregar, É sempre assim. Muito bem. Eles estavam muito angustiados, estavam desanimados, estavam decepcionados, porque eles entendiam que Jesus iria libertar o povo. Eles entendiam que Jesus era um profeta poderoso, e agora ele é derrotado naquela cruz e sepultado. E eles, no 3º dia, no dia da ressurreição, que nós consideramos que é o dia da grande vitória, a vitória sobre a morte, porque Jesus se levanta do túmulo e aparece a tantas pessoas. Naquele dia eles resolveram ir embora e desistir de tudo, sentindo-se totalmente derrotados. Sabe, a vida da gente tem percalços,
nós temos dificuldades, nós temos batalhas, e muitas vezes nós também nos sentimos assim tão desanimados, nos sentimos angustiados, começamos a sofrer lá no nosso coração, porque parece que tudo se fez trevas, e temos também vontade muitas vezes de virarmos as costas para aquela esperança que tínhamos em Cristo, que tínhamos em Deus, e voltar para casa sem nada, imaginando que tudo era uma grande fantasia e que as promessas de Deus, elas não vão se cumprir, afinal de contas, né? Quando eles viram que o grande líder, o grande homem, o grande profeta, que se apresentava como Filho de Deus, que era poderoso em palavras, que era poderoso em obras, eles viram Jesus ressuscitando, sarando os aleijados, né? Ressuscitando os mortos, dando visão aos cegos. Eles tinham o coração cheio de fé. E aquele homem, eles contemplam ele sendo humilhado, nu, açoitado, carregando uma cruz, e eles resolvem pegar o caminho e voltar para casa. Semana passada nós falamos de um pai e um filho seguindo, caminhando juntos até o Monte Moriá, e aquele pai falou: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Lembra? Abraão falou isso. E aquilo que Abraão falou tantos anos antes estava se cumprindo naquele tempo deles ali. Porque o cordeiro tinha sido providenciado e tinha sido sacrificado. E ao contrário de Abraão e seu filho, que seguiam caminho até o Monte Moriá, esses discípulos vinham do monte, vinham de Jerusalém no sentido contrário, na sua desistência em relação às promessas de Deus, né? Quando desanimamos, né? Quando queremos desistir, quando a gente pega e quer fazer um caminho contrário, né? O que acontece? Será que Deus se importa com isso? Quantas vezes nós queremos desistir, né? Às vezes nós nos entristecemos aqui na igreja, quando nem sempre vemos os resultados tão práticos que gostaríamos de ver, nem sempre vemos a firmeza de fé, nem sempre vemos aquela atitude, aquela postura de amor pelas coisas de Deus, e às vezes pensamos: será que estaríamos nós trabalhando em vão? Vem aquela dor. Mas Deus estabeleceu, e nós podemos ver nesse texto, alguns mecanismos para nos recuperar quando nós tendemos ao desânimo, quando nós estamos querendo desistir da nossa caminhada. E nós encontramos aqui, vamos ler o texto. O primeiro mecanismo que é usado para recuperar esses discípulos que estavam tão decepcionados, está no versículo 14, vamos ler? Diz assim: no caminho, quando eles estavam indo embora para Emaús, né? No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que quando nós estamos numa situação dessas, existe alguém que caminha conosco, muito embora a gente não consiga ver, porque o próprio Senhor Jesus se interessa por aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Eles estavam desanimados, eles estavam indo no sentido contrário, e Jesus começa a caminhar junto.
Por quê? Porque Deus, Ele se interessa por nós. Ele se interessa pelas nossas dúvidas. Ele se interessa pelo nosso sofrimento. E muitas vezes nós nos imaginamos caminhando sozinhos na nossa tristeza e na nossa angústia e na nossa desesperança. Mas Jesus está ali junto. Só que os nossos olhos, devido à nossa própria tristeza, estão impedidos de contemplar o Senhor Jesus. Os nossos olhos estão impedidos de ouvir a voz do Senhor. E Ele vai falando, Ele vai cutucando, Ele vai caminhando, Ele vai manifestando a sua presença, enquanto nós estamos naquele sentimento de dor e de angústia. Deus, Ele fala, mesmo que você não esteja ouvindo, ou vendo, ou percebendo a sua presença. Eles estavam caminhando e Jesus ali junto com eles. Tá? Sabe, Deus, Ele fala de muitas maneiras. E Deus, Ele tem falado com cada um de nós. A primeira forma que Deus usa para falar é aquela falar direto, né? Um exemplo disso seria o profeta Jonas. O que Deus falou para Jonas? Deus falou assim: levanta-te, Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega. Deus foi muito claro, né? E Jonas então não quis ir, levantou-se e foi para Tarsis. Pegou um navio, foi lá para o fundo do porão do navio e deitou lá. E Deus falou de novo com ele. Como é que Deus falou com ele dessa vez? Uma tempestade. E naquela tempestade, Deus estava falando, Deus estava chacoalhando ele, que Deus queria que ele ouvisse a sua voz, para que viesse a obedecer. Jonas não ouviu. Daí Deus, o que ele faz? Ele levanta os marinheiros, e um dos marinheiros descobre que tem aquele homem dormindo lá no porão do navio, e ele chega lá e fala também: o que você está fazendo aí? Faça alguma coisa. E Deus usa aquele marinheiro para dizer assim: Jonas, ore. É humilhante um profeta ter que ouvir um pagão dizendo para ele: você não faz nada, então pelo menos ore ao seu Deus. E Jonas ouviu a voz dele. Era a voz de Deus ali também. Então Deus fala direto, Deus fala através das circunstâncias, Deus fala através dos pagãos, e Deus vai falando. E Jonas não ouve. Até que eles perguntam para Jonas: mas quem é você? Daí ele diz assim: eu sou profeta, né? Do Deus Criador dos céus e da terra. Estou fugindo do Senhor. É por minha culpa essa tempestade. Os caras devem ter pensado assim: poxa, se ele serve o Deus que é Criador dos céus e da terra, ele vai fugir desse Deus para onde, né? E vai pegar um navio ainda, né? E o que acontece? Ele diz para os marinheiros: e joguem no mar. E Deus continua falando com ele, mandando um peixe, um grande peixe. E Jonas, ele fica tendo a oportunidade de meditar por 3 dias no ventre do peixe. Deus poderia só dar um susto nele, né? Engole e vomita. Não, fica aí 3 dias, com algas enroladas. Pensa, é o cantinho do pensamento, sabe? Quando a gente pega um filho e coloca: fica ali, agora pense no que você está fazendo. E Deus vai falando, e Deus vai falando, e Deus vai falando. Porque Deus está junto conosco.
Assim como Jesus estava junto com os discípulos, a caminho de Emaús, enquanto eles estavam desanimados e achando que todos foram derrotados, no dia da vitória, Jesus estava ali e eles não podiam reconhecê-lo. Nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que fala conosco. Sabe, tinha um grupo chamados de os morávios, não sei se os irmãos já ouviram falar, né? É que houve uma perseguição muito grande. E nessa perseguição, diversos grupos de diferentes denominações perseguidos, eles receberam de um conde um lugar de terra onde eles podiam refazer a vida ali. Então tinha gente de muitas denominações morando na mesma região. Quando coloca um bando de gente de denominações diferentes no mesmo lugar, cada um podendo fazer o seu culto, né? O que vai acontecer? Os irmãos imaginam? Os morávios começaram a brigar, né? Um dizendo assim: você está errado. Chegavam na frente do lugar de culto do outro e diziam: isso é coisa do diabo, o conde que deu a propriedade para eles morarem. Tinha gente acusando o conde de ser o anticristo, né? Estava uma confusão. Só que aquele conde, ele era um teólogo, ele era alguém ligado às leis, ele fez uma reunião com todo mundo e disse assim: olha, é o seguinte, eu deixei vocês morarem aqui, mas a gente precisa de uma lei de boa convivência. Então vocês vão focar naquilo que une vocês, e aquilo que vocês divergem, esqueçam. Foquem no que une. E eles fizeram isso e passaram a viver bem, né? E eles começaram a orar juntos, a buscar a Deus juntos. Tantas coisas que nós fazemos hoje na igreja é resultado desse movimento. E Deus usou alguns deles de uma forma tão extraordinária, porque alguns morávios resolveram pegar um navio indo para a Inglaterra. Depois de tudo isso que aconteceu, porque houve um avivamento entre eles e tal, então eles foram fazer missões, pegaram aquele navio, e dentro daquele navio tinha um jovem missionário que tinha ido para os Estados Unidos para pregar aqui. Naquela época, né? A gente está falando do início daquele povo, daquela região. Tinha aquele jovem no barco, que era um líder, que era um missionário. E é interessante que aqueles moravianos, quando o barco começou a chacoalhar e todo mundo achando que haveria um naufrágio, aqueles morávios, eles começaram, sabe o quê? A cantar, a louvar a Deus. Enquanto aquele jovem missionário estava morrendo de medo, apavorado, e ele olhava com admiração: como é que pode? Eles estão tranquilos e o navio vai afundar. O navio não afundou. Só que aquele jovem ficou tão impactado que ele chegou para um morávio e perguntou assim: o que acontece que vocês não têm medo da morte? Eu sou missionário, eu viajei da Inglaterra lá para os Estados Unidos, né? Para as colônias, para pregar aos índios. Eu nasci dentro de uma igreja, e a presença de vocês nesse navio me impactou tanto, porque vocês não tiveram medo. E aquele morável disse: você tem certeza da tua salvação? Você conhece Jesus só de ler as Escrituras, ou você teve um encontro pessoal com Jesus? E aquele jovem disse: eu conheço as Escrituras, mas eu preciso conhecer Jesus. E ali ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e ele se converte. E esse jovem, o nome dele é John Wesley.
tornou-se um dos maiores pregadores que a igreja já teve e promoveu um grande avivamento na Inglaterra, e foi com o grupo dele que iniciou-se o trabalho de pregação nas ruas. Mas eu estou falando isso porque Deus usou pessoas simples que estavam dentro de um navio. Ninguém sabe o nome dessas pessoas. Eles só estavam lá. E foi o comportamento dessas pessoas diante de uma dificuldade tremenda que impactou o coração daquele jovem e fez com que ele tivesse essa experiência com Deus e se tornasse esse grande pregador. Ontem me falaram uma coisa, estou 17 anos trabalhando num lugar, sabe? Nós não sabemos o impacto da nossa presença em determinado lugar. Nós não entendemos o impacto do nosso testemunho e o que isso pode causar nos outros, porque nós não compreendemos o fato de quando nós estamos presentes em qualquer lugar, nós também somos naquele lugar a voz de Deus para as pessoas que estão passando por ali. Jesus se faz presente através da tua presença no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na igreja. Essa igreja nesse lugar, o testemunho para aqueles que nos observam. E quantos nos observam? Jesus, ele está presente. O nosso Deus, ele fala, e ele fala das mais diferentes formas e maneiras. Quando estes estavam desistindo de tudo, Jesus estava no meio deles. Segunda coisa que Deus usa para restaurar um coração desanimado está no versículo 17 em diante. Do capítulo 24 de Lucas. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminhavam. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Olha o método que Jesus usou, né? Jesus estava ali, Jesus não foi reconhecido por eles, porque os seus olhos estavam como que fechados para Jesus, e Jesus os instiga a falar de quem? De Jesus. Será que Jesus não sabia o que tinha acontecido em Jerusalém? Foi ele mesmo que foi para a cruz? Foi ele mesmo que passou por toda aquela circunstância, mas ele diz: do que vocês estavam falando? E eles ainda dizem: você é o único forasteiro aqui da cidade, que não sabe o que está acontecendo nesses dias. Eles falaram isso para Jesus, e Jesus pacientemente ficou ouvindo. E sabe por que Jesus ficou ouvindo? Porque Jesus os estava instigando a lembrar. Quando nós estamos desanimados, quando nós estamos querendo desistir de tudo, mesmo que seja no dia da vitória, e nós estamos dando meia volta, caminhando para a nossa própria derrota, porque não temos a fé, a perseverança, a confiança em permanecer fiéis. Muitas vezes o Senhor, que está junto conosco, Ele pega e nos faz recordar. E Ele nos manda falar. Diga, o que aconteceu? Jesus pedindo para eles falarem de Jesus. Que paradoxal, né? E eles começam a falar de Jesus para Jesus. Por que será? Porque Deus quer que a gente fale. Porque na medida em que nós falamos, na medida em que nós recordamos,
na medida em que nós revisitamos a nossa experiência com Deus, na medida em que nós nos lembramos daquele primeiro momento com Jesus, do segundo momento com Jesus, do terceiro momento com Jesus, da nossa caminhada com Jesus, das palavras de Jesus, dos milagres de Jesus, aquilo vai aquecendo o nosso coração e nós vamos sendo restaurados. Um dos grandes sofrimentos do povo de Deus, os irmãos se lembram daquele salmo que diz assim como a corça, né, busca as águas, assim a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede do Deus vivo. E o profeta começa a se lembrar da época que ele andava com o povo de Deus em direção a Jerusalém, e aquela recordação ia trabalhando o coração dele, e ele se lembra e diz assim: quando eu ia à frente na liderança daquele povo, e todos alegres louvavam e adoravam a Deus, e aquilo ia trabalhando o coração daquele homem, na intenção de restaurá-lo. Jesus usa o mesmo método aqui. Quando você estiver desanimado, quando você estiver querendo desistir, lembre-se daquilo que Deus já fez. Lembre-se daquilo que Deus já falou para você. Lembre-se dos milagres que Ele já realizou. Quando você estiver distanciado e bater no teu coração aquele sentimento de dúvida, comece a falar de Jesus, para Jesus. Falar: ó Deus, eu me lembro de tudo aquilo que o Senhor já fez. E esses homens começaram a dizer para Jesus: você é o único forasteiro aqui que não sabe dessas coisas. Jesus pergunta: que coisas? E eles dizem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia, dia da ressurreição, hein? Desde que tudo isso aconteceu. E eles começam a dizer, algumas mulheres até falaram que ele ressuscitou. E Jesus ali: é verdade, poxa. Foram pela manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não os viram, não ouviram. É interessante isso, né? Eu creio que nesse momento, porque eles descreveram toda a história do que de fato aconteceu, né? Para Jesus, estava ressuscitado ali na frente deles. Eu creio que nesse momento Jesus ficou irritado, né? Será que Jesus se irrita? Jesus ele pega e diz assim, versículo 25: então lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. É interessante isso daqui, porque na versão mais antiga, deve ser a versão da Bia, aí fala tardos de entender, Bia. Fala os nécios e tardos de coração, para crer. Jesus falou assim: são tardos para entender. O que significa essa palavra tardo para entender? É isso mesmo, tá? É lógico que aqui na tradução está assim: vocês custam a entender, né? Quem custa a entender, vai entender a piada só no dia seguinte, certo? Vai entender a história dali uma semana. Jesus ele disse: como vocês custam a entender. Ele ficou irritado. E demoram a crer
em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando nós estamos desanimados, Jesus ele caminha conosco, a gente não consegue perceber, ele fala conosco, mas muitas vezes os nossos ouvidos estão que nem os ouvidos do Jonas, né? Ele nos instiga a lembrar das experiências que você já teve com ele, e daí finalmente ele faz o quê? Ele prega, ou ele envia pregadores. Jesus começou a pregar para eles, e é interessante que o sermão de Jesus começava com Moisés e ia por todos os profetas, para dizer para eles aquilo que estava nas Escrituras, e que toda a Escritura falava dele, Jesus. Jesus começa a pregar. Sabe, Jesus é bondoso, ele manda pregadores. E às vezes ele mesmo se apresenta e prega, como aconteceu aqui. Só que nós somos o quê? Tardos em entender, tardios em entender. E demorados para crer nas palavras do Senhor. E enquanto eles caminhavam no sentido de Emaús, Jesus ia pregando para eles. É interessante que no dia da ressurreição, Jesus se preocupou com duas pessoas. Era um dia importante, não era? Jesus se preocupou com dois que estavam tristes. E Jesus ele larga tudo para caminhar, uma boa caminhada de quantos quilômetros? 11 quilômetros, né? É o que diz ali no versículo 13, a 11 quilômetros de Jerusalém. Bia, você caminharia 11 quilômetros para tentar convencer dois indivíduos? Vamos lá, vamos de novo, vamos começar com Moisés. Vou falar dos profetas agora, primeiro profeta, lá. Você caminharia 11 quilômetros por causa de dois desanimados, dois frustrados, dois indivíduos que estão seguindo o caminho errado, em vez de ser o caminho da cruz, caminho de voltar para casa. Andaria, Maria? A pé? Jesus caminha com eles. Jesus caminha com eles, por quê? Porque Jesus ama. Uma coisa que a gente tem que entender é que o Senhor, ele larga tudo por cada um de nós. Hoje nós temos o Espírito Santo, né? Quando nós estamos caminhando, às vezes fazemos caminhos mais diferentes que Deus não quer. No dia de Pentecostes, quantos estavam reunidos no mesmo lugar? Alguém lembra? Cerca de 120. Se esses dois discípulos não fossem restaurados, seria cerca de 118. Jesus os queria. Jesus os queria. E Jesus, ele gasta tempo com você, e com você, e com você. Por quê? Porque ele nos ama. Mas nós somos nós somos tardos em entender. Entender que existe um caminho melhor. E daí Jesus levanta pregadores, assim como levantou marujos para falar com Jonas. Assim como levantou uma mula para falar com o Balaão. Deus vai levantando oportunidades para que se ouça o que ele tem a dizer. E através da exposição das Escrituras também. Diz a palavra de Deus
no versículo 28, vamos ler. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus andou 11 quilômetros com ele. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças. Partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Foi na hora do partir do pão, foi na hora da comunhão, que os olhos foram abertos. Tem gente que quer ter a sua vida restaurada, ter o seu coração restaurado, se reanimar, longe da comunhão. Aqui Jesus dá um exemplo de que é no partir do pão, é na comunhão, é na coinonia, é no envolvimento com o povo de Deus, é estando ali. Aqui nós temos um simbolismo da própria ceia do Senhor. É ali que o Senhor se revela, é ali que o Senhor restaura. E de repente os olhos deles foram abertos e eles: olha, era Jesus conosco o tempo todo. Por isso que o nosso coração estava aquecido com as palavras daquele homem. E quando eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece. Sabe por quê? Porque Jesus foi ali só por causa deles, para restaurá-los. Logo em seguida, no versículo 33, olha o que eles fizeram. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, onde encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Eles andaram 11 quilômetros, quando os olhos foram abertos, precisou de todo esse tempo, para eles entenderem. Eles voltaram para Jerusalém, imediatamente. Sabe por quê? Porque tinha uma ordem de Jesus. Qual que era a ordem de Jesus? Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Os irmãos já pararam para pensar o que esses dois estavam perdendo? Estavam perdendo o dia de Pentecostes. Estavam perdendo a oportunidade do enchimento do Espírito Santo que viria algum tempo depois. E eles voltam para Jerusalém, encontram os 11 e encontram os demais ali. Mas será que eles já tinham entendido? O que os irmãos acham? Vamos ler? Versículo 36, diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Agora eles já estão em Jerusalém, agora eles estão com os 11, agora eles estão lá reunidos, agora eles estão obedecendo a palavra de Jesus, que era para ficar em Jerusalém. E Jesus, ele aparece novamente. No versículo 37 diz: eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Com tudo isso, eles ainda estavam com dúvidas, eles ainda estavam com medo, eles ainda estavam num estado de incredulidade,
E Jesus diz: toquem-me. Toquem-me. No versículo 40 diz: tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos, os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo aí para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Por que Jesus comeu? Porque um espírito não come, né? Então Jesus: vocês não estão acreditando ainda? Tem alguma coisa para comer? Levaram peixe e ele comeu o peixe. Está vendo? Sou eu. Estou ressuscitado. Porque eles não conseguiam crer. A incredulidade é um estado tão terrível. Porque os irmãos percebem que Jesus apareceu lá no caminho com os discípulos de Emaús, né? Indo para Emaús. Jesus aparece, fala com eles, prega para eles. Logo em seguida eles se encontram com os 11. Jesus vem uma segunda vez, de novo. E a incredulidade e o medo os acompanhavam. A conversão de uma pessoa, ela depende de um milagre extraordinário. Porque mesmo que Jesus apareça em carne e osso, mas se não houver um milagre dentro do coração, a pessoa, tendo visto, vai para o inferno, porque não crê. Judas esteve durante todo aquele período que Jesus fez o seu trabalho, ouvindo Jesus, vendo os milagres, vendo as ressurreições, e no final ele vendeu, traiu Jesus por 30 moedas, porque o coração do homem é endurecido para as coisas de Deus. Alguém poderia dizer que eles tiveram um péssimo pregador, né, durante a vida deles. Aqueles discípulos também, né, que tiveram a oportunidade de ouvir Jesus por quase 11 quilômetros, devem ter tido também um péssimo expositor das Escrituras. Por que não criam? Que tem que haver um milagre, que é obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo toca e dá uma oportunidade, e nós precisamos abrir o nosso coração, e nós precisamos nos atirar nos braços do Senhor pela fé, e a partir dali vivendo em novidade de vida. Porque se isso não acontecer, nada acontecer. A alteração no ser tem que ser radical. Não basta ser membro de uma igreja. Um exemplo disso, tem um pregador muito famoso chamado Jonathan Edwards. Esse pregador, ele pregou o sermão mais famoso da história, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado, é o nome do sermão. E esse sermão, ele foi pregado numa comunidade, e quando ele terminou de pregar aquele sermão, sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Daí, numa segunda vez, ele foi, e num outro lugar, ele pregou o mesmo sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. E enquanto ele pregava, o pessoal se agarrava nos pilares assim, com medo da condenação e da morte. E os pecadores entravam chorando e se prostravam arrependidos profundamente dos seus pecados.
Era o mesmo homem, pregando o mesmo sermão, em dois lugares diferentes. Qual a diferença? É o mover de Deus, quando encontra corações ávidos por ouvir a palavra de Deus. Depois, mais recentemente, um seminarista pegou o mesmo sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, porque ele é escrito, decorou palavra por palavra que o Jonathan Edwards pregou. Chegou diante da igreja e pregou o mesmo sermão, usou as mesmas palavras. E o povo, em vez de cair arrependido, chorando, caíram de sono. Por quê? Porque existe um fator da graça de Deus que opera e que lhe dá a oportunidade de mudar a história da sua existência. Quando você crê. Jesus estava presente aqui e eles mantinham as dúvidas. E daí ele pede, tem alguma coisa para comer? Tem. Então, vou comer um peixe. Viu? Eu ressuscitei. No versículo 44, diz assim, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A Bíblia toda é para falar de Jesus. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. O apóstolo Paulo ele diz que a conversão de alguém é como se fosse um parto. Quando a igreja da Galácia estava se desviando para o gnosticismo e para o legalismo, Paulo diz assim, será que eu terei que ter todas as dores de parto novamente, até que Cristo se forme em vocês? Os irmãos estão percebendo o processo da conversão. Ele é complexo. É graça que exige uma resposta de fé. E foi só então, no versículo 45, que lhes abriu o entendimento, os olhos do coração, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Então eles permaneceram, até que foi derramado sobre eles o Espírito Santo, e eles saíram então para proclamar pelo mundo aquela mensagem que Jesus tinha deixado para eles. Quando nós estamos querendo desistir, muitas vezes nós estamos na antessala da vitória. Era o que acontecia com eles. No dia da ressurreição eles estavam desistindo. Mas Jesus ele se manifesta, Jesus ele ensina, Jesus ele conversa conosco, Jesus ele nos faz repetir o que nós já sabemos, e Jesus insiste conosco, e Jesus ele abre o entendimento do nosso coração,
para que a nossa experiência com Ele seja uma experiência real. Eu estava vendo esses dias, né? Tem um movimento no Brasil, que é oriundo dos Estados Unidos. Esse movimento é relacionado à confissão positiva e eles estudam muito a Bíblia, né? Só que ele é considerado um movimento herético. E o que eu fiz? Eu comecei a ouvi-los. E quanto mais eles falavam da Bíblia, mais parecia que eles estavam falando coisas certas. E tudo que eles falavam, eles mostravam o versículo. Só que algo no meu coração dizia, tem alguma coisa errada, mas não consigo enxergar. Até que o Senhor abriu o meu entendimento. Sabe o que era? Eles funcionam como um advogado que conhece bem a lei. Sabe o advogado que conhece o livrinho da lei, todas as leis? E ele consegue manipular aquela lei sem burlar a lei, mas encontrando pontos que lhe sejam favoráveis e deixando de lado pontos que não lhes são favoráveis. Eles trabalham com a Bíblia de uma forma primorosa. Só que eles manipulam a Bíblia para os seus próprios propósitos. E Deus me mostrou que faltava neles uma coisa. Sabe o quê? Experiência com Jesus. Não com o Jesus Papai Noel, não com o Jesus que eles podiam manipular, não com aquele Deus que eles olhavam nas Escrituras e diziam, está escrito, então faça. Mas com um Jesus que real e aos quais a gente deve se submeter em obediência absoluta, resultado de uma experiência real. Jesus não é uma história. Você pode conhecer a Bíblia toda e manipulá-la de todas as formas, mas se um dia você não teve um encontro pessoal, face a face, com o Senhor Jesus, e desse encontro não houve uma transformação na sua vida, você é só mais um fariseu que usa a letra das Escrituras para tentar se justificar diante de Deus. O que faz a grande diferença é a experiência com Jesus. Experiência real. Quando a gente batiza, a gente diz, você crê em Jesus como teu único e todos fiéis Salvador, você recebeu Jesus na sua vida, e quando você fala que recebeu Jesus, significa que você já teve um encontro com Ele, e que esse encontro é real. É um Jesus que fala com você, é um Jesus que te orienta, é um Jesus pelo qual você dá a sua própria vida, é um Jesus que você está disposto a morrer por Ele, assim como Ele morreu por você. É um Jesus que te comove. É um Jesus que faz você chorar diante da grandiosidade da obra que Ele realizou. Senão você é só mais um que usa as Escrituras, mas que não tem experiência pessoal com o Senhor. Jesus, ele se apresenta diante dos discípulos e diz, agora vão lá para Jerusalém, fiquem em Jerusalém, aguardem, porque vai acontecer algo com vocês. O Espírito Santo virá, e daí com poder, vocês vão testemunhar de quem? Daquele que está junto com eles. Que a palavra de Deus diz que Jesus ia junto, né? Quando os discípulos foram, eles não foram sozinhos. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando você recebe Jesus, você está junto com Ele. E eu gostaria de dizer uma coisa.
Nós estamos vivendo um tempo no mundo, e no Brasil de forma especial, de densas trevas. Quando Jesus foi morar nas regiões de Naftali, Zebulon e Naftali, diz que quando Jesus entrou lá, o povo estava assentado nas trevas, trevas profundas, trevas que poderiam ser fatiadas de tão profundas. O que significa isso? Significa um mundo dominado pelo mal. E se você não tiver Jesus, você só está nesse mundo de trevas, fustigado pelos demônios, fustigado pelos espíritos malignos, fustigado pelo príncipe dos poderes do ar, conduzidos pelos demônios e espíritos que operam hoje nos filhos da desobediência, debaixo da opressão de uma política satânica, que hoje em dia no Brasil faz até marcha para Oxum, para Exu, né? Antes tinha marcha para Jesus, agora já é marcha para entidades. Densas trevas. Se você não tem Jesus, você está aí navegando nessas trevas. Agora, se você tem Jesus, você chega com Jesus. Os demônios entram em polvorosa. E a luz do Senhor vai brilhando por onde você passa. Por isso que Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Sem Jesus você pode estar até com a Bíblia debaixo do braço. Os demônios vão dar gargalhada de você. Mas com Jesus você não precisa nem estar com a Bíblia debaixo do braço. Você está com Jesus dentro do seu coração e do teu lado. E o Espírito Santo te enchendo e a luz do Senhor brilhando. E as trevas sendo dissipadas e você caminhando ali, conquistando os espaços para Jesus, por Jesus, com Jesus. Essa é a diferença. Vida com Deus é o que a gente precisa. Por isso que a Bíblia diz que não é para a gente se conformar com este mundo. Porque se conformar com este mundo é assumir as trevas como maneira de viver. Agora, ser de Jesus é ser luz. E muito embora vivendo num reino de trevas, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos resgatou do reino das trevas para o reino do Filho amado, a gente faz diferença no lugar onde nós estivermos. Eu falei dos moravianos, dos morávios. Quando eles resolveram se unir e parar com aquelas brigas, eles resolveram fazer uma reunião de oração, todos juntos. Daí eles resolveram fazer uma coisa chamada torre de oração. Sabe o que é uma torre de oração? É um revezamento. Então eles pegavam assim, você ora de tal em tal hora, você de tal em tal hora, você de tal em tal hora, sua família de tal em tal hora. Eles fizeram todo um itinerário de oração para que durante 24 horas tivesse gente orando. E disso veio um grande avivamento. Parece uma coisa simples, nós já fizemos, né? Muitas igrejas fazem isso. E eu queria perguntar para os irmãos por quanto tempo durou esse programa de oração, eles chamavam de torre de oração. Sabe quanto tempo durou? 100 anos. 100 anos ininterruptos. Passou de geração. Foi o primeiro grande avivamento.
Por isso que alguém entrou num barco e não tinha medo da morte e impactou John Wesley. Às vezes a gente pensa que o que nós fazemos é tão pouco, porque uma torre de oração é uma coisa pequena, né? Mas nós não sabemos o impacto da nossa vigília de oração. Nós não conseguimos compreender a dimensão daquilo que acontece quando nós oramos. Sexta-feira nós oramos: Senhor, o Senhor sabe onde está aquele jovem. Ninguém sabia que aquele jovem já estava morto. Eu me lembro que eu orei: Senhor, ninguém sabe onde ele está, mas o Senhor sabe. Mostre para os seus pais. Dali a pouco a Fernanda me manda uma mensagem, né? Infelizmente, para muito sofrimento, mas Deus sabia onde ele estava. Nós não sabemos o impacto das pequenas coisas que nós fazemos. Os morávios iniciaram uma campanha simples de oração, que perdurou 100 anos. E provavelmente nos impactam aquelas orações até os dias de hoje. Mas para isso precisa você conhecer Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, muito obrigado, porque nós temos o testemunho da Tua Palavra, e pela Tua Palavra nós podemos entender o que o Senhor quer de nós. O Senhor só quer intimidade e comunhão verdadeira com cada um de nós. O Senhor só quer que nós creiamos de todo o coração. Por isso nós nos entregamos ao Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor seja o dono desse culto. Que o Senhor seja o dono de cada coração aqui. E que a partir de cada um de nós possa ser promovido, ó Deus, um grande despertamento, um grande avivamento, pela manifestação da Tua presença, Senhor. Nós te pedimos isso. Pedimos por almas, ó Deus, para que se convertam. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão adormecidos na fé, que não entenderam ainda, Senhor, que não basta ser membro de uma igreja, não basta, é preciso ter intimidade com o Senhor. Pedimos pela vida daqueles que hoje não estão conosco aqui, visita-os, ó Deus, mesmo que eles num primeiro momento não possam nem enxergar, mas trabalhe, Senhor, cada coração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.